feliz de ter vocês por aqui e da gente poder conversar sobre esse tema que é tão importante, gente, e que eu acredito que é muito, muito, muito libertador, porque a gente traz pra gente a possibilidade de fazer constelação familiar, a gente traz pra gente uma... quando eu ia falar liberdade, tinha falado libertador, né? Mas é uma liberdade mesmo da gente poder encontrar respostas dentro de nós para questões que a gente tem, para situações que a gente tem, para dúvidas, para problemas mesmo, quando a gente está buscando a cura de alguma questão. Então eu gosto muito de falar de autoconstelação. Eu me lembro que quando eu comecei a falar sobre autoconstelação, ninguém falava. Quando eu comecei a falar, algumas pessoas até questionaram, falaram, porque o Bert Hellinger não fala disso e tal. E aí eu me lembro de encontrar um vídeo do Bert falando, né, dele mesmo fazer exercício de âncoras de solo. E a partir daí parece que todo mundo começa a falar, né? Porque é algo que realmente é impactante nas nossas vidas, né? A gente pode trabalhar com a autoconstelação e com o pensamento sistêmico sempre, em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos do nosso dia. São duas coisas diferentes. Deixa eu começar a conceituar aqui para vocês entenderem. Então, pensamento sistêmico é uma coisa, autoconstelação é outra. O que é o pensamento sistêmico? É quando a gente permeia a nossa vida, sempre levando em conta que tem algo além daquilo que a gente está vendo. Então, quando a Grace está colocando... Obrigada, Grace, pela participação. Eu já vou ler sua pergunta e a gente já responde. Só conceituar aqui para a gente entender o que é cada coisa, eu já chego na sua questão. Então, olha só. Quando a gente começa a aprender sobre constelação familiar, quando a gente se depara com... puxa, constelação é algo maravilhoso, né? Ou a gente vai assistir uma sessão, ou a gente vai... passar por um atendimento mesmo, enfim, a gente fala, nossa, a constelação familiar é algo maravilhoso, realmente tem um potencial de transformar a minha vida, tem um potencial de transformar a vida de tantas pessoas, né? E a gente começa a querer aprender um pouquinho mais. E nesse momento que a gente começa a querer aprender um pouquinho mais, a gente começa a entender que as relações de causa e efeito da nossa vida, elas não são papum, né? Não é totalmente linear. Não é, às vezes, eu vou dar alguns exemplos bobos aqui para que a gente entenda. Por exemplo, não é só eu perdi o ônibus porque eu acordei atrasado e cheguei atrasado. Não, tem algo além disso. Peraí, tudo bem que eu acordei atrasado e cheguei atrasado. Sim, é um fato. Mas por que isso aconteceu? Existe algo por trás. Existe, por exemplo, um desejo meu de não gostar daquele destino para que eu vou pegar o ônibus, perdi o ônibus, né? Então, não tô afim de chegar ali onde eu vou chegar. Então, eu vou me sabotando de alguma forma, eu vou me provocando de alguma forma e com que eu tenha consequências na minha vida a partir de ações minhas. Então, você não vai culpar o despertador que não te despertou. Você vai olhar para você e fala assim, poxa, por que eu, sei lá, coloquei o horário errado no despertador, ou porque tocou e eu não ouvi. Porque tem algo além. Então, você tá vendo? Não é papum, acordei atrasado, perdi o ônibus. Não, peraí, tem algo além, né? Por que eu acordei atrasado? Então, é um exemplo bem simples, mas pra gente entender que quando a gente começa a trabalhar, ou não só trabalhar, mas se envolver com a constelação familiar, a gente começa a se abrir para isso. Então, nunca mais, quando você perder um ônibus, você vai só pensar que você acordou atrasado. Você vai fazer, por que será que eu perdi a hora? Isso é pensamento sistêmico, isso é a gente permeando a nossa vida com, sabe, questionamentos além dos que a gente consegue ver no dia a dia, com o que a gente consegue ver, eu brinco de falar de olhos nus, né? Tá bom, o que é agora autoconstelação, diferente do pensamento sistêmico? É eu poder usar o pensamento sistêmico, ou seja, eu poder... transformar este pensamento que eu tenho e que me questiona o tempo todo. O tempo todo eu fico me questionando. Por que eu acordei atrasado? Por que eu, sei lá, não me dou bem com a minha irmã? Por que eu não me dou bem com a minha mãe? Eu tento falar uma coisa, eu falo A, ela entende B. Por que essas coisas acontecem? Então, esse é o pensamento sistêmico e é você poder usar esse pensamento sistêmico para te dar respostas. Então, a autoconstelação é uma constelação que você aplica em você mesma.
Quando você faz esse movimento de você aplicar em você mesma, você começa a enxergar possíveis respostas. Deu para entender e ficar claro o que é a diferença, né, do pensamento sistêmico e da autoconstelação? Porque é aquilo, né? Autoconstelação não é tudo. Não é tudo que eu paro e penso e sinto, isso é autoconstelação. Não. Eu me constelei. Não. Isso é pensamento sistêmico. A autoconstelação é um momento em que eu vou me dedicar para começar a abrir essas perguntas, para começar a entender um pouco mais profundamente, talvez, quem sabe, encontrar algumas respostas. E eu já vou chegar na pergunta da Grace, mas eu queria só que vocês me dissessem se deu para entender essa diferença. Eu hoje fiz esse roteirinho aqui e eu queria começar explicando sobre isso. E eu quero, se vocês quiserem, fazer um exercício no final, um exercício de conduzir vocês num exercício de autoconstelação. Vocês querem? Também coloca para mim aqui se sim ou não, por favor, para eu não me sentir sozinha. E se vocês quiserem, já saibam que a gente vai fazer isso no final, né? Se vocês falarem aqui que querem, a gente se organiza, eu me organizo aqui no tempo da live para fazer isso. E aí vocês chamem outras pessoas para participarem, tá? Tem um aviãozinho aqui embaixo que você pode mandar essa live para outras pessoas. Então chama outras pessoas porque dá tempo. Até lá eu vou explicar um pouco mais os conceitos e aí a gente faz um exercício, tá? Um exercício de... agora vocês colocaram sim aqui. Muito bem, obrigada. Obrigada pelo retorno de vocês. Então chamem amigos, chamem quem vocês quiserem para participar, para conhecerem, para a gente fazer esse exercício juntos. E aí a Grace escreveu aqui, ó, como pergunta, né? Eu falei que eu ia voltar e ler, ó. Ela falou, Ju, eu me sinto meio burra quando eu faço autoconstelação, parece que eu não consigo ver. Grace, tem algumas talvez respostas para isso que você está dizendo, que é o seguinte, uma talvez seja como esse pensamento sistêmico que eu estava explicando, ele permeia você. Ou seja, às vezes a gente tem essa ânsia de querer ver logo uma resposta e a gente não deixa a pergunta fazer efeito em nós. Então, vou voltar no exemplo bobinho de que eu perdi o ônibus porque eu acordei atrasada. Quando eu faço essa pergunta, por que eu perdi a hora? Se a minha resposta for muito rápida, porque o despertador não tocou, porque eu coloquei o horário errado, me confundi, em vez de colocar AM, coloquei PM lá no despertador. Ou mesmo uma resposta assim, tipo, porque eu tô brava com meu chefe e eu sei que hoje eu teria que enfrentar uma situação e que aí eu não tô afim de enfrentar essa situação. Se você já vai tendo logo internamente algumas respostas, é mais difícil de você fazer uma autoconstelação. Então, requer um exercício mesmo de você se colocar num lugar vazio. Fazer a pergunta sem esperar a resposta, mesmo. E quando eu falo isso, né, às vezes você fala, tá bom, eu tô fazendo isso, mas às vezes não é natural. Quando eu falo isso pra vocês, vocês conseguem perceber? Por exemplo, eu falei do exercício bobinho do ônibus. Um exemplo que não é tão bobinho assim. Por que esse relacionamento não deu certo? Né? Eu tenho um relacionamento, queria que o relacionamento desse certo e por uma razão qualquer, não sei qual, aquele relacionamento acabou. E você tá às vezes num processo de luto, de término, de encerramento. E aí você olha para aquilo e fala, gente, por que não deu certo? Quando você está muito imersa ainda num processo de luto, de perda, você automaticamente vai procurando uma resposta. Às vezes, se você tem um perfil que se responsabiliza muito pelas coisas, você acha a resposta em você. Porque eu não sou, sei lá, magro o suficiente, gordo o suficiente, bonito o suficiente, ou porque eu não sou inteligente o suficiente, porque ele quer uma pessoa assim e eu sou assado. Você já vai trazendo a culpa, digamos, para você, você vai se responsabilizando. Se você tem um perfil de conseguir achar que o problema está no outro, você vai falar, também porque ele é um mulherengo, porque ele não sei o quê, porque ele não presta, porque parará.
Se você acha que o problema é com você, você fala, porque eu tenho o dedo podre. Se você tá dentro de um processo, é mais difícil você fazer a pergunta e não automaticamente responder. Porque o exercício da autoconstelação é a gente se permear pelo pensamento sistêmico, mas a gente não responder ainda. Então, quando a gente não consegue, a gente já começa a responder, o que a gente faz? A gente fica perdida na direção. Então, talvez, por isso que eu falei, talvez seja isso, porque você pode colocar a questão e aí você tem algumas hipóteses na sua cabeça, mas são todas hipóteses racionais, né? Porque eu tenho dedo podre, porque eu, sei lá, não sou inteligente o suficiente, porque eu não sou bonita o suficiente, porque eu escolhi o homem errado, porque ele não é mulherengo, não sei, né? Mas você vai já na sua cabeça, antes da sessão, você já cria essas respostas. E aí é como se você tivesse, tô com os bonequinhos aqui, é como se você tivesse assim, será que a resposta é A, B, C ou D? E aí você se coloca para olhar para os 4 bonequinhos aqui, o laranja tá escondido. Vou fazer assim. Você se coloca para olhar e falar, qual deles? A, B, C ou D? A, B, C ou D? A, B, C ou D? Você entrou num processo racional. Você não tá numa constelação. Aí a gente fica assim, peraí, eu não tô conseguindo ver a resposta. Porque você já criou respostas para você. Então o que você precisa fazer? Jogar isso fora. Começar de novo. Por que aquele relacionamento não deu certo? Eu vou olhar para a questão. Esta é a questão. Mas a questão é a resposta de por que não deu certo? A questão é, vou olhar para ele, pro rapaz com quem o relacionamento não deu certo? Não sei, ainda não sei nada. Eu só tô olhando para uma pergunta que eu tenho, por que esse relacionamento não deu certo? Então eu escolho alguém para ser eu e alguém para ser a questão. Aí eu começo a olhar. Aí o que eu faço? Eu vou abrindo o leque. E aí quando eu abro o leque, eu não abro o leque racionalmente. Eu tenho que, figurativamente, é como se eu tivesse até esse planner que eu tenho aqui, ele é bom para isso, porque ele é grande, figurativamente, eu tenho isso, vou mostrar para vocês. Eu tenho isso daqui embaixo de mim, que é a base da constelação familiar. Tem bastante conteúdo aí, por isso que eu falei, figurativamente esse planner é bom, porque ele é grande. Eu tenho as bases da constelação e eu tenho um exercício aqui em cima. Então, eu só vou encontrar a resposta se eu tenho aqui embaixo de mim as bases. Eu conheço sobre constelação familiar. Você, no seu perfil, é Grace Consteladora, então imagino que você conheça as bases. Então, se você conhece sobre constelação familiar, quando você se coloca para olhar, e eu fiz um exercício aqui super figurado, né? Que é tipo, eu tenho uma base aqui que vai me ajudar a enxergar a resposta, mas ainda não sei a resposta. Então eu gosto muito de pensar assim, porque a base é o que traz a neutralidade, porque senão a gente fica na resposta lá, A, B, C ou D, A, B, C ou D, e aí a gente entra no racional e a gente não chega em nada. Fez sentido? Acho que você tinha escrito perfeito aí, eu nem tinha terminado de responder ainda, acho que sim, acho que te ajudei, né? Me diz aí, por favor, se você se vê nessa situação, ou se você quiser complementar, a gente fala mais. Eu tô aqui falando para vocês sobre autoconstelação e eu tenho eu preparei aqui para deixar bem claro para vocês, porque eu fiquei pensando, né? Eu fiz uma live na segunda-feira falando da neutralidade, e aí eu falei, puxa, mas eu acho que talvez até fiz um story depois, na segunda tarde mesmo, que eu falei, poxa, eu fui já falando da neutralidade, talvez não tenha entrado no primeiro momento de explicar bem o que é autoconstelação, para deixar claro para vocês, né? E por que eu tenho falado de autoconstelação? Porque o programa Constelar para Mudar é um programa para você aprender a fazer a autoconstelação. E que ele tá com uma condição especial agora de pagamento, de inscrição. O link tá na bio do meu perfil. Ele é um programa que tem aulas gravadas sobre bases da constelação familiar. Então, figurativamente, toda essa base aqui que eu coloquei para vocês.
O que é constelação, o que é o campo, o que são os sistemas, como se conectar nos sistemas, como funciona, o que é o processo mental, supramental, isso que eu tô falando para vocês, sair do mental, entrar no supramental, enfim, tem lá uma série de aulas, tem exercícios para você praticar com bonequinhos, então você vai aprender a fazer exercício com bonequinhos, tudo você com você mesma, você não vai aprender a ser consteladora, não é isso que o programa se propõe, tá? Para ser consteladora você precisa fazer uma formação, ele não é uma formação, é para você. Então é a base e um módulo específico, um olhar só para autoconstelação. Então, além da base já ter exercícios de autoconstelação, eu ainda fiz um módulo a mais só sobre autoconstelação, para você pegar todos os detalhes de como fazer, de como você se sentir mais conectada, talvez, com você, com as suas respostas, tá? Além disso, tem um documento que te guia durante todo o processo, que vai te explicando, agora você assiste tal aula, agora você para um pouquinho nas aulas, faz tal reflexão, faz tal exercício, faça aquele exercício que está proposto no módulo tal, agora faça uma meditação. Então tem um diário de bordo, e é um diário mesmo, você pode ir registrando tudo, até ele é legal que ele é um PDF que dá para escrever, né? Não é aquele que você precisa imprimir. Você pode imprimir, escrever à mão, mas você pode também fazer ele no computador, como você quiser. Mas você vai registrando o seu progresso ao longo do tempo, tá? Então, explicando para vocês o que é a autoconstelação, como ela funciona, eu acredito que o Constelar para Mudar é um programa que atende e ajuda vocês a dar esse passo tão importante dentro da constelação, tá? Como eu falei, não é uma formação, é para você. Se você quiser lá no futuro migrar para uma formação, você tem uma condição especial de poder usar o crédito do programa para a formação, mas não é essa a condição para entrar, né, no programa agora. Vamos lá, então eu expliquei essa diferença, expliquei sobre a neutralidade na segunda-feira. O que é a neutralidade? Para você ter uma resposta na autoconstelação, você precisa não ter intenção de chegar em nenhum lugar. Então, esse exemplo que eu estava falando, o relacionamento não deu certo por A, B, C e D motivos, eu tenho uma intenção de chegar em alguma resposta. Se eu dou um passo para trás e conduzo o exercício do tipo, deixa eu olhar qual a questão que eu preciso ver porque este relacionamento não deu certo. Dá para entender como a ótica é bem diferente? Eu não tenho a intenção de resolver. Resolver faz parte do mental, resolver faz parte do racional, faz parte da nossa vida, das nossas dificuldades cotidianas de vou resolver isso, vou levar filho para a escola, vou agasalhar a criança, vou fazer compra no mercado, isso é resolver. A constelação não se propõe a isso. A constelação é um tipo de terapia. Ela se propõe a abrir. É angustiante? É. Porque a gente tem essa ânsia de querer resolver as coisas. A gente resolve as coisas com a constelação na maioria das vezes. Só que a intenção não pode ser essa. Porque senão a gente joga um peso, e olha que interessante, é emocional mesmo. A gente joga um peso numa ferramenta como a constelação para que ela dê a resposta pra gente. Ela vai dar, se a gente não jogar esse peso nela. Se a gente jogar esse peso, tudo muda. Isso tem muito a ver com a física quântica, né? Quando a gente coloca o olhar ali no experimento, ele se modifica, é isso. Se eu jogo o peso para a resposta, ela não é a resposta. Ela passa a ser uma resposta esperada dentro do que eu estava querendo. E aí eu perco toda a potencialidade de outras respostas que eu não estava querendo. Não sei se eu estou viajando muito hoje. Coloca aqui pra mim, gente, se tá dando pra entender, se eu tô viajando, porque eu acho que são conceitos importantes. A gente não pode sair fazendo sem entender o conceito anterior, né? Então, preciso saber de vocês se vocês estão me acompanhando aqui nesses conceitos pra gente seguir. Se sim, por favor, coloca sim aqui pra mim. Então, conceitualmente, quando eu tenho um desejo de resolver, eu já coloco uma expectativa e uma intenção para resolver, e aí eu
perco o foco do abrir. Se eu não coloco esse desejo de resolver, eu abro para o mundo de possibilidades. Isso é a mecânica quântica mesmo, lá na sua origem, quando ela foi descoberta, lá atrás, né? Que quando eu coloco o observador, ele modifica. Então, assim, o meu desejo, a minha intenção, ela não pode estar ali. Ela é simplesmente uma intenção e um desejo de abrir. Que é quando eu abro, eu tenho esse mundo de possibilidades de solução. Aí reside a neutralidade na autoconstelação. Tá? Esse é o outro tema que eu tinha falado. E a questão dos resultados, então. Que resultados que eu posso ter com uma autoconstelação? E eu sei que esse é o título da live, eu tô falando dele só agora, mas eu precisava passar por todas essas outras questões antes até a gente chegar aqui, tá? Os resultados que eu posso ter com uma autoconstelação, eles são diferentes de um resultado que eu vou ter com uma sessão, com uma consteladora, conduzindo a sessão. São melhores ou são piores? Não, são diferentes. Por quê? Porque depende muito da minha entrega para a autoconstelação. Então, vamos lá, eu estava falando no começo do pensamento sistêmico, a minha vida é permeada por esse pensamento, e aí eu posso parar e falar, então tá bom, então eu vou olhar com isso com mais calma. Tá, quando eu vou olhar para isso com mais calma, eu tenho um momento, uma organização ali para eu olhar para aquilo com mais calma. Se eu me organizo de verdade, vou agendar um horário comigo mesma, vou me debruçar sobre aquilo, vou colocar os bonecos aqui, ou vou fazer uma visualização, não importa o método, mas assim, eu vou me entregar para este processo, eu tô colocando uma energia ali. E a energia que eu tenho de solução, ela é na mesma proporção, é a troca, é o equilíbrio de troca mesmo, né? Como a gente trabalha. Então, nesta troca, eu posso ter resultados tão expressivos quanto os resultados de uma sessão paga com uma consteladora. Posso ter mesmo, né? Depende da minha entrega. O que acontece muitas vezes é que eu não me entrego totalmente. Eu aprendo as bases, eu sei como fazer, e aí eu falo, deixa eu pensar rapidinho sobre esse tema. E aí nesse deixa eu pensar rapidinho, eu não me conecto de alma, eu não faço como eu tenho que fazer, uma respiração, uma conexão mais profunda. E aí a minha resposta, ela também vai ser rapidinha. É a mesma energia que eu tô colocando, é a energia que tá saindo como resultado. Ju, mas é diferente quando eu vou fazer com uma consteladora, porque ela tá vendo de fora a questão. De fato, uma consteladora tem um treino, tem essa isenção de olhar de fora, já tá acostumada a fazer, né? E te conduzir no processo, então sempre olhar de fora é melhor. Porém, você pode aprender a fazer isso na autoconstelação. Eu ensino isso no Constelar para Mudar. Você consegue esse mesmo estado você fazendo sozinha. Tem pessoas que têm mais facilidade, têm menos facilidade, mas não é algo do tipo, não é algo, por exemplo, como mediunidade. Algumas pessoas são médios, outros não. Não, assim, é uma coisa que você desenvolve mesmo. A mediunidade também é assim, né? Mas é que tem pessoas que têm mais facilidade mesmo. Mas é algo que você vai exercitando. Então você pode ir conhecendo as bases da constelação e exercitar, fazer um exercício mais simples, né, do tipo só colocar o bonequinho ali e olhar para, sei lá, pro seu nome, né, são coisas assim que tem exercício assim lá dentro do programa, tá? Então você coloca o bonequinho e é um exercício mais simples, tipo, o que eu sinto quando eu olho para esse elemento aqui? O que eu sinto quando eu olho para esse outro elemento? É um exercício mais simples, mas eu vou exercitando o sentir de maneira que eu posso fazer uma autoconstelação e ter uma resposta tão profunda quanto quando eu fiz uma sessão. A minha ressalva importante é isso. É fácil? Não, não é fácil. Não é qualquer coisa. Eu não vou lá, sento rapidinho e tenho um resultado. Não é isso. Não tô prometendo isso. Não tem garantia. Não tem. Não. E assim como, e eu acho que é importante dizer, assim como não é fácil você fazer uma sessão de constelação familiar. Você agenda,
você paga, você se organiza para a sessão, você se organiza num dia, num horário, e se organiza não só assim fisicamente, né? Vou lá ser atendida ou vou ser atendida online, mas aí eu vou estar num lugar que ninguém vai me interromper, ou seja, tem uma organização ali física, mas também tem uma organização emocional, né? Quantas foram as vezes que eu fui atender alguém e que a pessoa veio me falar, olha que interessante, nesse final de semana minha mãe começou a ver álbuns de fotos de família, começou a me contar várias coisas e tal. Era uma preparação de alma para a sessão que a pessoa estava fazendo e nem estava percebendo, e que ela chegou na sessão preparada. Então, quando você faz uma sessão, acontece tudo isso. Por que na autoconstelação seria diferente e você queria ter resultados iguais ou melhores? Não faz, a conta não fecha, né? Então, se você quer ter resultados iguais ou melhores, é possível, mas você se organiza para isso. Então, você agenda um horário com você mesmo, você faz, sei lá, logo pela manhã ou no final do dia, um horário que você tenha, e você fala, ó, eu vou pensar numa questão para trabalhar. E aí você consegue fazer o exercício e se colocar nesse lugar e obter respostas, né? De novo, sem a intenção de a resposta A, B, C ou D, mas tipo, deixa eu olhar para essa questão. Qual é a resposta que me vem a partir daí, tá? Deu para entender essa questão dos resultados? Porque isso é bem importante, gente. É importante dizer que os resultados, eles podem ser iguais aos de uma sessão, sim. Podem ser tão profundos quanto de uma sessão com uma consteladora. Basta você se organizar, basta você ter, né, a técnica de como fazer, e isso tá lá no curso, explicadinho, detalhadinho, tudo muito bem amarradinho para que você faça. E basta ter a sua disponibilidade, né? Aí algumas pessoas falam assim, mas eu não tenho essa disciplina para fazer. Tá bom, então aí você pode fazer uma sessão. Agora, eu penso até por uma questão econômica, né? Assim, essa questão da disciplina é algo que a gente pode cuidar da gente. A gente tem o diário de bordo que vai te segurando as pontas aí, né? De tipo, faz isso agora, depois faz isso depois, faz isso depois. Não tem muito como fugir. Uma sessão de constelação, a minha sessão, o preço que eu cobro é R$680. O curso que te possibilita fazer várias para você mesma, né, com essa intensidade, ele custa R$497. Então, assim, economicamente, você pode fazer várias sessões com você mesmo por um valor inferior a uma sessão. Mas eu não consigo porque eu não tenho disciplina? Pô, peraí, mas você não consegue tendo um diário que vai te explicando, dando passo a passo? Então, é uma resposta para você dar para você mesma, tá? Tô te colocando aqui para você ir pensando a respeito, mas eu lembro que eu falei bem isso na segunda-feira. Não adianta a gente também ficar circulando o tema da constelação e a gente não dá um passo. O passo é importante para nossa modificação, porque senão a gente acaba sempre colocando, olha, aquilo é legal, caiu uma ficha aqui, olha, aquilo é legal, caiu uma ficha aqui. Mas essas fichas que estão caindo, elas estão te modificando? Você está se modificando? Porque os passos que você vai dando também são muito importantes. Então, se você tá neste momento, né, de, será que eu vou, tal, pensa nisso, tem essa oportunidade agora, hoje é o último dia para as inscrições com essa condição especial, tá? A condição especial é você poder fazer em 3 vezes sem juros. Pode se inscrever depois? Pode, não tem essa condição especial. E tem também todo esse movimento, né, que a gente está gerando, então também deixar para depois pode ser deixar para nunca mais. Então é importante você entender que estamos fazendo parte de um movimento e de uma modificação e que talvez esse passo seja o seu passo, tá? Sempre você que vai decidir, eu só tô colocando aqui realmente para você pensar a respeito. E tem um lado meu também que eu faço, enfim, né, que a gente sempre coloca e lembra vocês, né, que você tem 7 dias de garantia, então você pode entrar, vejo lá, é isso que eu queria mesmo, tal, eu vejo e fico. Se não é aquilo que eu queria, eu saio, né? Eu posso pedir o meu dinheiro integral de volta, você recebe o dinheiro integral de volta, tá? Então lembra disso, lembra da garantia, lembra do passo que você vai dar para você, de como você pode realmente se transformar com base numa autoconstelação e ter com você as respostas para você mesma, tá? Lembrando, não é uma formação, mas é um primeiro passo, e depois, se você quiser a formação, você pode até usar o crédito para a formação,
Mas essa é uma história que a gente vai ter depois, né? É uma conversa que a gente vai ter depois. E aí eu queria fazer um exercício com vocês, então. Vocês estão aqui comigo? Coloca aqui sim pra mim, se a gente pode fazer agora o exercício. Vocês estão conectadas aqui? Pra eu saber se eu posso começar. Pra gente seguir aqui falando da autoconstelação e dessa potencialidade, né, desse exercício e dessa ferramenta tão linda que é a constelação familiar, né, e a gente poder trabalhar a autoconstelação em nós. A Jaque, só a Jaque? Ah, a Tati também. Legal, quem mais, gente, quer fazer exercício? Coloca assim aqui pra mim e já vai se organizando aí. Encontra um lugar que você tá mais tranquila, que você pode fechar os olhos um pouquinho. A gente vai fazer esse movimento como uma visualização, tá? Não é a única forma de fazer a autoconstelação, lá no curso eu ensino bem, tem outras formas de fazer, mas a gente vai fazer aqui desse jeito, tá? Tudo bem? Vamos lá? Nossa, ninguém mais vai fazer exercício comigo? Quem puder, coloca assim aqui, gente, para eu seguir. E lembra que eu falei, a gente vai começar o exercício agora. Se vocês quiserem, tem um aviãozinho aqui para você indicar, chamar outras pessoas e falar, olha, vamos lá fazer uma autoconstelação, vamos dividir, chamar, né? Vem aqui assistir essa live comigo pra gente fazer junto, tá? Então, vamos lá. A Débora, querida, quero. Então, tá bom. Ó, senta bem tranquila onde você tá. Tenta, né, se você puder, sentar tranquila, fechar os olhos um pouquinho. Eu não sei vocês, mas às vezes eu vejo live fazendo outras coisas, né? Terminando de tomar café, ou cuidando da louça, enfim. Então a gente tenta parar um minutinho só para fazer essa primeira respiração, que é trazer a gente para um outro estado. Vocês podem ver que a gente vai mudando de ritmo quando a gente presta atenção na respiração. O que a gente está fazendo agora é só prestar atenção na respiração. Então a gente inspira devagar e solta o ar devagar. Vai percebendo como isso nos afeta o corpo. Vai trazendo para dentro de você essa presença. Na próxima inspiração, você vai sentindo como se, junto com o ar que está entrando também a sua presença. E essa presença pode ser representada como uma luz, um brilhinho. Como você conseguir, como você quiser representar, mas você está inspirando a sua presença. Então vamos lá, a gente inspira profundamente e traz a presença aqui para dentro, no centro do nosso peito. E aí com essa inspiração profunda, agora a gente já está presente aqui, ó. No centro do nosso peito, no nosso chakra cardíaco. E como um chakra mesmo, ele vai girando, ele vai expandindo, ele vai crescendo, a gente vai vendo uma espiral. E a nossa presença, então, vai percorrendo essa espiral. E a gente vai se vendo dentro dessa espiral. Essa espiral representa a nossa vida. Começa pequenininha, a gente criança, e foi sendo desenvolvida, e foi sendo crescida, até a gente chegar até hoje.
E a gente vai se familiarizando com essa espiral que é a nossa vida. E a gente pode, então, na próxima respiração, encontrar um lugar, como se fosse um gancho ali dentro dessa espiral, que nos chama, como se algo tivesse parado ali. Quando você enganchar em algum pedaço dessa espiral, você vai se sentir presa por alguma razão nesse lugar. E você vai buscar, de alguma forma, olhar como se fosse por uma janela. Figurativamente, você abre uma janela para enxergar que momento da sua vida foi esse que você parou, que você enganchou. Quando você abre a janela, você está olhando para você ali dentro de um cômodo, dentro de uma situação, dentro de algo que parece um pouco mais escuro, um pouco mais pesado, um pouco mais travado. Não tenta desenhar tão forte não essa figura, simplesmente sente que tem algo que incomoda e talvez aos poucos, com as próximas respirações, essa imagem vai se consolidando e você vai conseguindo perceber que momento da sua vida foi esse. Inspira, solta o ar e vai sempre fazendo esse movimento de olhar cada vez mais para dentro desse cômodo e para ver você ali numa situação de dor, numa situação talvez parada, presa. Inspira, solta o ar e cada vez mais vai deixando mais nítida essa visão para você mesma. Quando você conseguir identificar, você pode ter ela clara do que se trata, você pode não ter claro ainda do que se trata, mas você vai fazer o seguinte, você vai estar ainda olhando por essa janela e vai olhar para trás e vai ver que atrás de você, você tem o seu pai e a sua mãe. E o seu pai e a sua mãe têm atrás deles o pai e a mãe deles. E os seus avós têm atrás deles o pai e a mãe deles. E os seus bisavós têm atrás deles o pai e a mãe deles. E é como se você olhasse para trás e visse um mar de pessoas que se perde da sua vista. Mas quando se perde, quando você deixa de reconhecer os rostos de todos, você vai vendo que é luz. É uma luz, é a luz da vida, é a força da vida. É a força da vida de geração em geração, permeando toda esse sistema familiar, chegando até você. E aí quando você percebe essa força da vida, você simplesmente desvia um pouquinho da frente da janela e deixa essa luz entrar para dentro dessa situação que você estava enxergando, que era mais sombria, que era mais difícil. A luz entra pela janela. A luz ilumina esse cantinho seu, travado, sombrio, que precisa de cura. E a luz traz essa cura.
E você vai podendo ver esse cômodo, esse pedacinho seu sendo totalmente iluminado. E ficando leve, ficando claro. Aos pouquinhos, o que você faz? Você vira para trás, para todo o seu sistema, faz uma reverência, um agradecimento. Você pode falar para eles, obrigado pela vida. Você olha de novo por dentro da janela e vê que tudo lá dentro está iluminado. Que essa situação que você tinha parada, de repente ela se iluminou. Ela pôde receber a força da vida. E você pode cuidadosamente fechar essa janela, sabendo que ali tem mais um ponto de luz na sua vida. E você pode sentir que você estava presa nessa espiral, nesse ponto que te travava. E agora, voltando de novo a atenção para a respiração, você pode fluir na sua espiral da vida. Você pode dar mais passos para o crescimento, mais passos para a sua expansão de alma. E pode seguir e continuar percebendo você crescendo na espiral da vida. E assim você faz mais algumas respirações, sentindo esse crescimento na sua espiral. Aos poucos vai voltando sua atenção, lembra da sua presença no centro do seu peito. Aos poucos vai voltando sua presença, sua atenção para o centro do seu peito. E você pode também, numa próxima respiração, trazer essa presença para cá, para o físico de novo. Como se estivesse saindo lá de dentro do seu peito e te trazendo para esse lugar aqui de fora, que a gente está de novo se vendo. De olhos abertos, quando for o seu momento, quando você quiser. Tudo bem? Se alguém quiser compartilhar como foi, pode escrever aqui. E eu queria só fazer uma anotação, digamos assim, né, para dizer para vocês que vocês viram, a gente não busca uma resposta específica. A gente tem a base, esse exercício ele foi muito para o lado da gente, de eu demonstrar para vocês. E eu tô ainda me deleitando um pouco nele porque ele foi surgindo aqui, né? Não tem um roteiro, não. Eu fui fazendo, fui sentindo ele, fui sentindo essa espiral, fui sentindo essa janela. E assim são os melhores, né? Quando a gente se entrega e vai percebendo e sentindo. Beijo, gente. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.